os slides da aula e os 2 exercícios. Passe aí para os colegas, por favor. Pronto, chegou aqui, vou passar. Acho que eu vou começar, pessoal. A aula é meia... Bom dia, doutora Gisela. Você quer dar aqui no meu lugar essa aula? Gisela, fazer assim, porque senão a câmera pega. Senão, porque a câmera pega aí, o ângulo. Bom dia. Esse bom dia saiu aqui no ar. O que eu falo aqui está no ar. Vocês estão vendo o slide e me ouvindo? Sim, professor. Tudo certo. Bom, na aula passada nós vimos, como é que eu digo para vocês, o início do sistema nervoso suprassegmentar, que foi o estudo de cerebelo. Né? Aqui tive um pouquinho dele, o cerebelo. Hoje nós vamos para o maior órgão do sistema nervoso, que é o cérebro. É o órgão evolutivamente até mais recente. Houve um período no desenvolvimento do reino animal, uma época que eles chamam de encefalização, que foi o crescimento do cérebro, digamos assim. Mas é chamado de encefalização. Onde o topo foi no ser humano. Está mudando esse conceito aí, e vai mudar muito daqui a uns tempos. Tem uma corrente aí muito grande, estudando, e essa corrente aponta a origem extraterrestre do homem, do Homo sapiens, digamos assim, que foi quando teve essa modificação muito grande do ser humano. Os Anunnakis, mas ainda é hipóteses, embora cada vez mais se aproxime da verdade. Né? Porque justificaria muitas coisas que as construções mais antigas, utilizando ferramentas que ainda hoje não se faz. Com toda a tecnologia, não dá para fazer as pirâmides, como foram feitas, as grandes catedrais, as coisas mais antigas, de até 2000 anos antes de Cristo e tudo, aí tem muita coisa ainda para ser elucidado. Você pega aqueles templos mais primitivos, tem figura de espaçonave, relógio, computadores, tem todos esses artefatos. Imaginar isso antes de Cristo, vários milhares de anos antes de Cristo, e já ter isso desenhado nas paredes das grandes catedrais, dos palácios, fica muito difícil de explicar. Quem fez isso, inclusive, se você pegar a Bíblia, que é um livro mais recente, assim, na história da humanidade, eles falam de algumas figuras importantes na época que subiu ao céu em carruagem de fogo. O que é uma carruagem de fogo? Está lá na Bíblia. Se não é uma nave espacial, né? Cristo também subiu ao céu, né? Maria, tem um bocado de gente aí que utilizou desses recursos para ir-se embora, né?
daqui. Mas vamos deixar isso aí, não é deixar assim, vamos deixar com quem está pesquisando. Pesquisar sempre é salutar. Mas houve esse processo chamado de encefalização. E hoje nós vamos começar o estudo do cérebro. São 5 aulas que eu utilizo para o estudo do cérebro. Vou começar aqui com o diencéfalo. Tá? Vou começar com o diencéfalo. O diencéfalo é uma pequena parte do cérebro, né? É uma pequena parte do cérebro. Ela está na parte média, digamos assim. O autor fala que ela é inferior, está certo, mas que é posterior, eu não concordo muito, eu boto porque está no livro. Mas ela fica aqui, ó. Aqui. Não é posterior. Posterior é o lobo occipital, posterior é o cerebelo. Ocupa uma posição média entre o polo frontal e o polo occipital, abaixo aqui do corpo caloso. Aqui é o diencéfalo, né? Ocupa a região central do cérebro. Aqui eu concordo plenamente. Né? É aqui, ó. O diencéfalo é essa parte aqui, ó. É essa parte aqui, ó. É essa parte aqui. Olha aí, essa parte verde, ó. Essa parte verde aqui, ó. É essa parte verde. É essa parte verde. Vocês podem encontrar em alguns livros, ao invés de diencéfalo, o nome sistema talâmico. Tanto faz chamar de encéfalo como sistema talâmico, é a mesma coisa. Você está se referindo à mesma coisa. Olha aí, esse vermelho aí, ó. Esse vermelho. Tá? Então, por isso que eu digo, ele é inferior, sim, inferior ao telencéfalo, digamos. Mas ele fica entre o polo frontal e o polo occipital. Aqui, ó. Essa parte aqui. Logo acima do mesencéfalo. Está aqui o mesencéfalo, nós já sabemos, ele está, ó. É o órgão que vem em seguida, na sequência. Mesencéfalo, depois vem o diencéfalo. Olha. Vem o diencéfalo. Vamos para aquela figurazinha embrionária. Essas 3 cores aqui maiores, o verde, o rosa, o roxo, sei lá, e o azul, aqui é o encéfalo primitivo. É aquele terço cranial do tubo neural. O prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Aqui nós já vimos que o rombencéfalo se divide em metencéfalo e mielencéfalo. O mielencéfalo originando o bulbo, o metencéfalo originando a ponte anteriormente e o cerebelo posteriormente, o mesencéfalo, que é o encéfalo do meio, fica como o mesencéfalo, e o prosencéfalo, que é a vesícula mais cranial, antero-superior, se divide em diencéfalo e em telencéfalo. Hoje nós vamos estudar o diencéfalo. A palavra diencéfalo é o encéfalo que fica fica no meio, fica na linha mediana entre o hemisfério cerebral e o outro. Daí dien, quer dizer entre os telencéfalos. Tá? Aqui, ó, tem o telencéfalo de um lado, o telencéfalo do outro, ela fica aqui no meio, dien, tá? Diencéfalo, tá? Tá aqui o telencéfalo mais rostralmente, mais anteriormente, e aqui, ó, profundamente o diencéfalo. Localização, ele fica localizado no cérebro, o diencéfalo é parte do cérebro, fica situado acima, ó, ele fica situado, ó, aqui, ó, é o verde o diencéfalo, ele fica situado acima do mesencéfalo, esse marrom aqui é o mesencéfalo, acima do mesencéfalo e envolto pelo telencéfalo.
Tem telencéfalo acima, tem telencéfalo atrás, tem telencéfalo na frente e tem telencéfalo do lado. Então, ele fica envolvido pelo telencéfalo. Como é que ele está formado? Aqui eu gostaria de uma atenção de vocês. Tem autores, como o Ângelo Machado, que diz que o diencéfalo é formado por 5 partes. Eu botei aqui as 5 partes, olha, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tem autores que dizem que é só 4. Eu vou dizer o que é. Ó, tem o tálamo, essa parte aqui. Tem o epitálamo, essa parte posterior aqui, essa pontinha aqui é o epitálamo. O hipotálamo, essa parte aqui. Tem o metatálamo, essa, não dá para ver aqui, o metatálamo, mas eu mostro já para vocês. E o subtálamo, que também não dá para ver aqui, mas fica por aqui assim, baixo, aqui. Mas, professor, por que uns dizem que tem 5 partes e outros dizem que só tem 4? É porque tem autor que inclui o metatálamo como parte do tálamo. Tem autores que dizem, não, isso que chamam de metatálamo é uma parte do tálamo. Aí só daria 4, tá? Você vendo aqui de lado, eu botei essa fotografia aqui, que é para você ver aqui, ó. Isso aqui vocês já sabem, que são os corpos geniculados, medial e lateral. Isso aqui que é o metatálamo. Cadê? Metatálamo. Mas tem autor que diz que não, que isso aqui tudo é tálamo. Isso aqui tudo é tálamo. Então, quando vocês forem fazer uma prova, é bom vocês verificarem na bibliografia indicada como é que faz essa divisão. Porque o professor vai corrigir a prova baseado na bibliografia que ele elaborou as questões. Essa parte aqui, ó, acima do mesencéfalo, é o subtálamo, tá? Eu botei aqui para mostrar para vocês que isso aqui é o subtálamo. O subtálamo não tem correspondência superficial. Todos os outros têm órgãos superficiais, o tálamo, metatálamo, hipotálamo e epitálamo. Mas vamos ver agora. O subtálamo é a parte profunda do diencéfalo. Não tem correspondência superficial. Vamos começar pelo tálamo, que é a parte maior do diencéfalo. São 2 formações ovoides dispostas de maneira antero-posterior, com uma parte mais afilada para cima e para frente, e uma parte mais dilatada para trás e para baixo, porque ele é assim, oblíquo. Essa parte aqui posterior, aqui verde, aqui atrás, é esse aqui, ó. Aqui atrás. E essa parte aqui, ó, lado a lado, é aqui, ó. E a parte lá da frente, ali, ó, é essa parte aqui. Essa parte mais da frente aqui é o tubérculo anterior do tálamo. É o tubérculo anterior do tálamo, aqui, ó. Essa parte mais dilatada posteriormente é o pulvinar do tálamo. Pulvinar, é aqui, ó, pulvinar do tálamo. Essa parte maior, digamos que fosse o corpo do tálamo, está ligado um ao outro, ó. Tem uma pontezinha aqui. Daqui é chamado de aderência intertalâmica. Fica bem aqui. Aqui assim, ó. A aderência intertalâmica. Aí você poderia perguntar, professor, isso aí é uma comissura? Não. Por isso que o nome é aderência, está só aderido aí. Mas, professor, por que não é uma comissura, professor? Porque as fibras aqui não estão ligando os dois lados. Está só encostado, está só
Foi feito um estudo em brasileiros nordestinos, em Pernambuco, uma grande parte nem tem essa aderência e não traz nenhuma complicação. Não traz nenhuma complicação. Aqui o pulvinar, aqui atrás, o pulvinar. Lá na frente, o tubérculo anterior. Vamos lá, olha aqui. Só uma visão esquemático. Esse azul aqui, essa pontinha aqui que está cortado, é a aderência, que é porque foi cortado, fica só aquele ponto aqui da aderência intertalâmica. Num corte, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Se eu cortar aqui, ó, num corte vertical, agora, para o longo eixo, né, transversal, você tem aqui o tálamo, está cortado. Bem aqui fica a aderência. Aqui é para cima, aqui é para baixo, aqui é medial e aqui é lateral. Então, tem 4 faces, ó. Face superior aqui em cima. Ó, é aqui, ó. Isso bem aqui, ó. Aqui é um corte frontal ou coronal no longo eixo. Então, aqui em cima, ó. É isso aqui. Tem um de um lado, tá aqui, tem o outro do outro lado. É igual a bilateral. Então, aqui é a face superior. Olha, é superior. Só aqui é isso aqui. Agora vamos para, ó, isso aqui é medial, é aqui, ó. Medial. Está aqui, ó. Aqui embaixo é inferior, ó. Aqui, ó. Aqui. Que aqui na figura é aqui, ó. E aqui, ó. Lateral. E é ali. Então, nós temos 4 faces. Superior, inferior, medial, lateral. Está aqui. Nessa outra figura, aqui é uma peça humana. Aqui, superior, medial, inferior, lateral. Aqui para cima tem esse buraco aqui, ó. Esse buraco aqui é o ventrículo lateral. Aqui é o terceiro ventrículo, ó. Aqui é a cápsula interna, ó. E aqui, bem embaixo, aqui é o hipotálamo, aqui, ó, hipotálamo. Aqui. Desculpem, o hipotálamo é aqui, e bem aqui já é o subtálamo. É aqui, ó. Ventrículo lateral, aqui. Ó, superior, medial, lateral e inferior. Aqui é cápsula interna. Tá? Aqui é o terceiro ventrículo. Aqui é hipotálamo e tálamo. As faces e as suas relações. Mesma coisa, eu não vou repetir, mas é aquela figura, está aqui ele, essa figura. Aqui você pode ver, preste atenção, por favor. Bem aqui é a parte superior, né? Você vê que aqui tem uma partezinha vermelha aqui. Isso aqui é o plexo corióide, porque essa cavidade aqui é o terceiro ventrículo. Então, aqui é o plexo corióide do terceiro ventrículo. Ele aparece bem aqui tem um buraco. Bem aqui tem um buraco. Esse buraco é o forame interventricular. Forame interventricular. Aqui, ó. Aqui. Bem aqui é o início do aqueduto cerebral, o aqueduto mesencefálico. Então, percebam, ó, olha, que tem uma canaleta aqui, ó. Tem uma canaleta. É o sulco hipotalâmico. Isso aí, onde tem essa setazinha, é o sulco hipotalâmico. É o sulco hipotalâmico. Sulco hipotalâmico. Você usa ele como referência anatômica, porque do sulco hipotalâmico para cima é o tálamo. Do sulco hipotalâmico para baixo é o hipotálamo.
É o hipotálamo. Para cima, tálamo, para baixo, hipotálamo. E aqui o suco hipotálamo. Se você observar aqui, ó, abaixo do plexo corióide, você vê aqui uma elevaçãozinha. Essa elevação é chamada de estria medular do tálamo. Umas fibras saem daqui profundamente e quando chega bem aqui, elas aparecem para formar essa estriação aqui e ela vem para fazer sinapse aqui. Uma área chamada abênula. Sai da área septal, que é aqui, área septal. Esses axônios transitam por aqui para fazer sinapse aqui na abênula. Essas fibras têm a ver com comportamento, com emoção, no sistema límbico. Aqui em cima não dá para ver, porque é superolateral, tem umas fibras bem aqui, ó. Aqui. Essas fibras aqui, ela é chamada de estria terminal, ó. Não, isso aqui ainda é a estria medular, aqui, ó. Eu quero é aqui. Sai lá de uma área chamada corpo amigdalóide, que é no lobo temporal, para o hipotálamo. Essas fibras transitam por aqui, ó. De um lado e do outro. Isso é chamado de estria terminal. Também são fibras comportamentais do sistema límbico. É o que dá para ver. E aqui você vê muito bem, ó, cortado transversalmente, a aderência intertalâmica. Aqui para frente é o tubérculo anterior do tálamo, lá atrás, posterolateral, o pulvinar do tálamo. E aqui é a face medial do tálamo. Face medial. Aqui é para mostrar nessa figura, mais uma vez, ó, a estria terminal do tálamo, que é ali, ó. A estria terminal. Sai aqui do hipotálamo. E vai aqui. E aqui, bem aqui assim, é a estria medular do tálamo. Sai lá da área septal aqui para a abêndula. Aqui é a abêndula. Metatálamo. Eu já falei para vocês que o metatálamo é o corpo geniculado medial, que tem relação com o braço do colículo inferior, nós já vimos. E aqui o corpo geniculado lateral, que tem o braço do colículo superior, que faz relação funcional aqui, ó, de um lado e do outro. Corpo geniculado medial, corpo geniculado lateral. O corpo geniculado, dentro do corpo geniculado medial, tem um núcleo. O núcleo do corpo geniculado medial são corpos de neurônios auditivos. Faz parte da via da audição. O que vocês estão escutando agora passa pelo corpo geniculado medial. Daqui vai para o telencéfalo, lá para os giros temporais. É via auditiva. Aqui no corpo geniculado lateral, tem o núcleo do corpo geniculado lateral. Integra a via da visão, que tem a ver com aquele reflexo de movimentar a cabeça para ampliar o ângulo de visão de cada um. Tem a via consciente, lá no corpo geniculado. A via consciente é a via que você vai ver, vai enxergar. Aquilo que você está enxergando passa pelo corpo geniculado lateral e é parte da via consciente da visão. Integra a via óptica. Daí as informações vão para o lobo occipital, lá para o gino cúneo e occipito temporal medial, que lá é onde a visão é revelada, a radiação óptica. E a via reflexa vai para o colículo superior, através do braço do colículo superior, para aquela movimentação reflexa da cabeça. Agora vamos para o epitálamo, que é isso aqui, o epitálamo. Ó. O epitálamo. Professor, Diga. a via auditiva, ela é consciente ou é inconsciente?
A via auditiva, ela tem duas... A via auditiva, ela tem duas partes. A parte auditiva, que é aquela que você escuta. Essa é consciente. Mas tem uma parte da via auditiva, que é chamada de parte não leminiscal, que é a parte que não passa pelo leminisco lateral, que ela é inconsciente. Eu vou até lhe fazer agora uma afirmação. Vamos dizer que a pessoa é surda. Ela é surda. Nunca ouviu nada na vida. Ou ficou surdo bilateralmente depois, não interessa. Mas ela não ouve nada. Se tem um barulho na rua, um barulho, ela vai acordar do mesmo jeito da pessoa que não tem lesão na via auditiva. Por quê? Preste atenção. Como a via auditiva tem dois trajetos, o leminiscal e o não leminiscal, o trajeto leminiscal é o consciente, é o que vai para você ouvir. Para você ouvir, saber o que é que estão falando. Mas o trajeto não leminiscal, ele é involuntário. Ele faz parte do SARA, do Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ele vai para ali acordar. Ele vai para ali acordar. Então, ele não está ouvindo, mas digamos que a lesão não foi na parte não leminiscal. Então, se a via não leminiscal está normal, ele vai acordar. Ele só não sabe por que acordou. Não acorda. Ele acorda, mas não sabe por que foi que acordou. Espero ter respondido. Epitálamo. Essa parte posterior engloba essas duas partes aqui, ó. E ainda tem mais uma partezinha lá na frente que eu vou já mostrar. Tem uma parte que é endócrina, tem função endócrina, que é o corpo pineal, é essa parte aqui, ó. É esse pingente que se projeta entre os dois colículos superiores, ó. O colículo superior aqui e o corpo pineal fica aqui no meio. Aqui o corpo pineal. Aí é a parte endócrina do epitálamo. Produz, ele tem uma substância, um hormônio, tá aí, ele produz melatonina. Ele produz melatonina, é um hormônio, é um neurohormônio. Tá? Esse neurohormônio, chamado melatonina, ele participa da regulação do seu relógio biológico. Ele regula as atividades durante 24 horas. Por isso é que é chamado de ritmo circadiano. É um ritmo diário, ó. É o que faz você dormir, acordar, ter sede, ter fome. Regula o seu dia. É muito comum, às vezes, você sai daqui do Brasil e vai para um país onde tem uma diferença de hora muito grande. A delegação do Brasil foi jogar não sei aonde, mas foi 2 dias antes para poder se acostumar ao fuso horário. É para que seu organismo organize novamente o ritmo circadiano baseado na exposição do corpo à luz. Porque tem a ver com a luz. Tem a ver com a luz. Os olhos fornecem informações para o corpo pineal se é dia ou se é noite. Aí, baseado na presença ou ausência de luz, o corpo pineal regula as demais tarefas do corpo humano. Tá? É por isso que vocês, quando vão pedir um exame de sangue do paciente, dizem, olha, o seu exame tem que ser de manhãzinha, em jejum, porque eles querem a situação do seu corpo naquele momento. Porque você está acordando, vai começar todo o processo daquele dia. Então, eles querem ali. Antigamente, o corpo pineal, ele era chamado do terceiro olho. Ó, tinha os dois aqui, e ele era chamado de terceiro olho. Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Pessoal, eu estou falando fraco, que a medicação está me deixando mais lento. Vamos lá. Vocês conhecem muito bem, assim, interior, quem é do interior, de fazenda, chácaras, quinta, que na hora que escurece, as galinhas se recolhem, vão para um local, eles chamam de puleiro,
das galinhas. É um local onde as galinhas dormem. Na hora que escurece, elas se recolhem. E de manhãzinha, elas saem de lá e têm a vida normal delas. É porque a luz que entra pelos olhos da galinha vai lá para o corpo pineal e o corpo pineal comunica ao hipotálamo, que é o xerife das atividades do corpo, que é de noite. Aí o hipotálamo manda a galinha dormir. Aí de manhãzinha, quando tem luz, aí o corpo pineal diz: hipotálamo, amanheceu, tem luz. Aí desperta as galinhas e bota as galinhas para ir fazer o que tem que fazer. Tanto que, preste atenção, digamos que esteja para chover, meio-dia, aí escurece o tempo, nuvens escuras, aí o tempo fica escuro. Aí engana, o olho manda dizer para o corpo pineal que tem pouca luz. Pode ser meio-dia. Aí o corpo pineal diz: hipotálamo, já é de noite. Aí o hipotálamo manda a galinha para o puleiro. Aí naquela hora ali, a galinha vai para o puleiro. Na hora que passa ali a chuva que abre, o corpo pineal diz: eita, hipotálamo, mas tem luz de novo. Aí o hipotálamo acorda novamente a galinha. Então tem tudo a ver a luz na regulação das atividades do corpo. Mas também essa melatonina, ela tem uma ação chamada de ação frenadora gonadotrópica. Ô, Alice. Alice? Alice não está aí, é? Pois vamos ver aí. Quem é que está aí de mulher? Oi, professor. Oi, me diga uma coisa. No seu corpo, hoje você tem o quê? 18 anos, 17, 19? 21. 21. Era essa faixa. Sim. Você tem 21 anos. Faça uma regressão aí de 10 anos. Você hoje, o seu corpo, tem coisas que com 9, 10 anos você não tinha? Sim. Sim, né? Por exemplo, pelos pubianos, as mamas que aumentaram de volume, a disposição da gordura, mudou. Bom, bem, e por que você tem hoje e por que você não tinha naquela época? É por causa do corpo pineal. O corpo pineal, olha aqui, ação frenadora gonadotrófica. Ela freia os seus ovários. Não deixa que os órgãos sexuais se manifestem. Também nos meninos. Aí, gradativamente, a partir dos... Aí varia muito de pessoa para pessoa, do clima, alimentação, convívio social. O corpo pineal vai liberando gradativamente, porque estava esperando você amadurecer mais seu corpo para poder implantar pelo pubiano, para crescer as mamas, para começar os ovários a fazer o ciclo ovariano, o ciclo menstrual. É ela que segura para que... Mas tem patologias, olha aqui nessa criança aqui, ó, já com bigode, barba bem grande. A idade dele ainda é muito pequena, talvez 7, 8 anos. Olha essa menina aqui, 6, 7, 8 anos, já está totalmente mulher. É distúrbio na glândula pineal, que faz o amadurecimento precoce dos órgãos sexuais. Eu tenho uma sobrinha, inclusive está se formando agora como médica, que ela, com 6 anos, estava madura sexualmente. 5, 6 anos. E ela teve transtorno muito grande, comportamental, porque ela era uma criancinha de 5, 6 anos, mas era uma moça, era uma mulher, o corpo dela, as mamas, tudo, menstruava. Ela se submeteu a um tratamento muito intenso, até que chegou no ponto que não precisava mais o tratamento, e que ela alcançou a idade de mocinha com 12 anos, 13 anos, e passou a ter uma vida normal. Mas tem medicamentos hoje, inclusive até de valores elevados, uma ampola chegando a mais de R$1.000, 1.500, que você injeta para inibir a ação do corpo pineal. Mas o corpo pineal tem
uma parte que é essa parte chamada de formação, parte endócrina, mas também, ó, aqui são os, que também, ó, a serotonina, a melanina, são da parte endócrina. Mas tem a formação não endócrina do epitálamo, tem a parte não endócrina do epitálamo. Qual é essa parte não endócrina do epitálamo? Essa parte aqui, ó, que fica acima do corpo pineal, tá? Essa parte aqui, todinha aqui, ó, é chamada de abênula, tá? Abênula. Abênula é cabresto, rédea, de cavalo, aquelas cordinhas que bota na cabeça que a pessoa segura para dominar o cavalo. Então, que é chamado de abênula. Essa parte mais inferior aqui, ó, é o trígono da abênula, essa parte mais embaixo aqui. E aqui dentro tem um núcleo, lá do trígono tem o núcleo da abênula, núcleos abenulados aqui dentro do trígono aqui. E saem fibras de um núcleo para o outro, ó. Aqui sim, uma comissura, a comissura das abênulas. Aquela estria medular do tálamo, aquelas fibras vêm fazer sinapse exatamente nos núcleos abenulares. Tá? Faz parte do sistema límbico, sistema da emoção. E aqui na frente, olha aqui o corpo pineal, tá? Aqui é a abênula, aqui é a abênula, e aqui na frente, ó, aqui, é a comissura posterior, aqui, ó. A comissura posterior. Vocês, quando falaram do reflexo fotomotor direto e consensual, aquelas fibras que de um lado passa para interferir na retina do outro lado, passa aqui pela comissura posterior, o reflexo consensual. Tá? Aqui você vê que está abolido esse reflexo consensual. Contraiu a pupila de um lado, mas a outra não concluiu. Então, o reflexo consensual aqui não está estabelecido. Hipotálamo. Hipotálamo é invocadinho. Eu adoro o hipotálamo. O que é que você vê superficialmente no hipotálamo? Presta atenção. Tudo isso aqui você vê. O quiasma óptico, o tracto óptico, o corpo mamilar, o tubo acinéreo e o infundíbulo. São estruturas superficiais, ó, são formações, são estruturas do hipotálamo que você vê aqui. Vamos lá, o quiasma óptico, aqui, ó. Está aqui um olho, está aqui o outro olho, está aqui o nervo óptico. Quando o nervo óptico chega aqui, 50% das fibras continuam do mesmo lado. 50% cruza e vai para o outro lado. Do outro olho, 50% vai para o mesmo lado. 50% cruza para o outro lado. Então, aqui é onde há essa decussação aqui, de parte do nervo óptico, aqui é chamado de quiasma óptico, aqui, ó. Quiasma óptico. Do quiasma óptico em diante, as fibras passam a ser chamadas de tracto óptico. O tracto óptico. O tracto óptico é formado por 50% das fibras do mesmo lado, com 50% das fibras que decussaram do outro olho. E o quiasma óptico termina onde? Lá no corpo geniculado lateral, que é metatálamo. Observe aqui que é abraçado nesse espaço entre os dois tractos ópticos, logo na frente, não, logo atrás da hipófise, aqui é aquela glândula hipófise, tem duas formações ovoides aqui, ó. Eles acham que essa formaçãozinha aqui parece um mamilo, o bico do peito. Então, eles chamam de corpos mamilares, corpos que têm a forma de mamilos. Dois, aqui também faz parte do hipotálamo, os corpos mamilares. Tubo acinéreo, agora aqui eu tenho que ter outro corte. Olha, aqui ficou bom para mostrar, ó, o nervo óptico. 50% vai para o mesmo lado, 50% decursa
Do outro lado, 50% vem para o mesmo lado, 50% decursa. Então, aqui é o quiasma óptico, aqui é o tracto óptico. Bem aqui é o corpo geniculado lateral, aqui é a radiação óptica chegando lá no lobo occipital do cérebro. Olha aqui, nervo óptico aqui. Aqui o quiasma óptico. Aqui o tracto óptico. Aqui o corpo geniculado lateral. Aqui os dois corpos mamilares. Olha aqui os corpos mamilares. Quem é? Vem cá, para você ver aqui meus alunos. Diga bom dia. Bom dia. Tá, tchau. Tchau. Bom dia. É minha linda netinha, filha da professora Samila. Ela está com uma virose. Uma virosezinha, mas já está sendo medicada. Qual é o nome da virose? Pé, mão, boca. Pé, mão, boca. É uma virose. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa virose. Pé, mão, boca. É novidade. Mas É novidade, viu, para vocês. é uma novidade que tem essa virose, geralmente associada ao trato digestório, alguma E é contaminação. bolhosa e é contagiosa. E é contagiosa. Eu estou aqui com medo. Show! Não, tu tem. Pressão lesões vesiculares. Ah, não, é só para ver criança e tudo. Já estou voltando a ser criança. Vamos para frente. Olha aqui. Aqui você vê os corpos mamilares, ó. Aqui os tractos ópticos e aqui em cima o quiasma. Tá? Mas eu quero mostrar é o tubo cinério. Aqui foi cortado, preste atenção. A hipófise. Vou mostrar o que eu sei fazer para eles. Tá. Aqui, ó. Ó, viu? Danada aqui, me aperreando. Mas eu gosto. Tá? Eu quero que vocês vejam aqui. Aqui foi cortada a hipófise. Aí fica uma parte lá no hipotálamo, assim mais dilatada, que é a parte do hipotálamo que está ligado ao pedículo da hipófise. Essa porção elevada, mais arredondada, do hipotálamo é chamado de tuber cinereum. O tubo, tuberosidade acinzentada, azulada aqui, ó. E esse pedículo ligado ao tubo cinéreo e à hipófise, que eu vou mostrar no próximo slide, é o infundíbulo. Olha aqui o tubo cinereum, essa partezinha logo na frente dos corpos mamilares, é o tubo cinério. E aqui o que está cortado é o infundíbulo, que é o pedículo. Olha aqui, esse pedículo, aqui é a hipófise, dentro da célula túrcica. Aqui é a hipófise. Esse pedículozinho aqui é o infundíbulo. E a parte do hipotálamo elevada, onde o infundíbulo faz conexão, tá? É o que é o chamado infundíbulo, o pé da hipófise. Olha aqui, como está lindo aqui a hipófise, o infundíbulo e aqui o tubo cinério. Porque é difícil de ter numa peça natural, né? Na dissecção, ela sempre fica... É difícil porque realmente ela, quando você vai preparar o encéfalo, ela fica na peça. Ela fica na peça, fica lá. Rapaz, o remédio está fazendo efeito. Que eu bebi aqui não doeu. A ultramal é muito forte. Vamos lá. Nós vamos, saindo das estruturas superficiais, vamos estudar um pouco as substâncias profundas. Vamos começar com o tálamo. Oi. Rapidão, antes de sair de heptálamo, eu queria que o senhor só repetisse qual é a relação da serotonina e da melanina com o heptálamo. Produzido pelo heptálamo. Ah, tá. Estão produzidos lá, viu? Eles usam... A melanina é substrato da produção da serotonina. Da melanina. Como é que digo? A melanina, que é o pigmento, a melanina, é usada lá no corpo pineal para produzir esses neuro-hormônios do corpo pineal. Obrigado. Tá? Bom, então aqui, o que eu circundei aí é o tálamo, em corte vertical, porque o tálamo é um tanto quanto deitado, tá?
é eminentemente em substância cinzenta, o tálamo, são núcleos. O que são núcleos? Conceitualmente, aglomerado de corpo neurônio na substância branca. O que eu botei aí de preto é substância branca que reveste todo o tálamo. Todo o tálamo. Tá? Essa capa de substância branca que envolve o tálamo, nós chamamos de extrato zonal. Ó, o que eu botei aí é o extrato zonal. Extrato zonal. Substância branca que contorna o tálamo. Mas preste atenção que dentro do tálamo, percorrendo o tálamo, tem duas faixas de substância branca. Ó, tem uma mais medial e tem uma mais lateral. São chamados de lâmina medular interna e a lâmina medular externa. São lâminas que partem do extrato zonal e atravessam o tálamo. A medial, ou interna, e externa, que eu chamo mais de lateral. Vamos lá. Você vendo aqui, nessas duas esquematizações, o que você vê aqui em forma de Y, ó aqui, o que você vê aqui em forma de Y, ó, é essa lâmina interna, que é mais medial. O que você botou aqui pontilhado, professor? É um limite aqui da parte mais, digamos assim, mediana do tálamo. Aqui. Aqui é a parte mais da frente, aqui é a parte mais de trás, aqui é a parte mais de lado, lateral, aqui é a parte mais medial e aqui uma parte mediana, que é onde fica a aderência intertalâmica. Aqui o 1 é a anterior, 2 é a posterior, 3 é a lateral, 4 é a medial e 5 é a mediana. Essas cinco regiões têm seus núcleos. Não vamos nos preocupar muito, deixa lá para a neurologia. Mas esses núcleos, que não é só um, são vários núcleos. A gente diz os núcleos mais anteriores, ele forma o grupo anterior do núcleo do tálamo. Os núcleos mais posteriores, os grupos laterais, os grupos mediais e os grupos medianos. Então, aqui fica o anterior, aqui o posterior, o lateral, o medial e o mediano. Então, eu posso dizer que o tálamo é organizado internamente em 5 grupos nucleares. Esse grupo anterior, só para informações genéricas, aqui tem 3 grupos, anteromedial, anterodorsal e anteroventral. O que me interessa que vocês saibam e eu possa cobrar de vocês? Todos eles, pertencem ao sistema límbico. Principalmente pertencem ao sistema límbico, que é o comportamento emocional, controle dos atos reflexos, dos impulsos instintivos, dos aspectos emocionais do comportamento. Tudo isso aí é sistema límbico. E da memória recente, essa memória mais instantânea, mais momentânea. Então, ele faz parte do sistema emocional, os núcleos anteriores do tálamo. Os núcleos posteriores, aqui tem uma razão que vocês vão saber porque que muitos autores incluem os corpos, o metatálamo, o 6 e o 7 é o metatálamo. Aqui é o corpo geniculado lateral e o corpo geniculado medial. Tá? Aqui tem os núcleos chamados pulvinares, os 5. É os núcleos pulvinares, aqui é a parte posterior do tálamo. Ó. Mantém conexões, são núcleos associativos. Não, é associativo. A área de associação temporoparietais, eles estão relacionados com as funções de linguagem. O que é a linguagem? É o que você usa para se comunicar. A audição é linguagem, a visão é linguagem,
a fala é linguagem. Então, ele está ligado com todas essas áreas da comunicação. Inclusive, os corpos geniculados, medial lateral, um é audição e outro é visão. É por isso que os autores funcionalmente incluem o metatálamo como parte do tálamo. O grupo mediano, que inclui a aderência intertalâmica, viu, pessoal? Tem uma série de pequenos núcleos, tá? Aqui, ó. Aí, ó. Bem aqui é a aderência aqui. Ó. Alguns autores conseguem demonstrar em experimentos da fisiologia que eles têm duas grandes funções. Estão relacionados com as atividades viscerais, com as funções viscerais das vísceras, coração, as digestórias, estômago, intestino, pulmão. Está ligado lá com o hipotálamo, se comunica com o hipotálamo, que é o grande xerife visceral. E também as formas mais primitivas, mais profundas da dor. Não é essa dor de localização profunda, assim, de localização, eu digo assim, está doendo o meu polegar direito, olha, está doendo bem aqui na unha. Não, não é essa dor aí é cortical, é lá nos giros do cérebro. É aquela dor, por exemplo, você acorda assim resfriado, vai gripar, aí você diz assim, rapaz, eu amanheci todo moído, me dói tudo. Essa dor que você não tem uma localização precisa, difusa, os autores dizem que ela já começa a te incomodar aqui, no grupo mediano dos núcleos do tálamo, tá? Do grupo do tálamo. Agora, aqui eu vou aproveitar para dizer aqui vocês uma coisa. Por exemplo, eu tomei um tramal, que é para combater a dor. Porque tem medicação que você usa, por exemplo, você pega anestesia, aí você dá que ele está doendo. Não, anestesia aqui. Ela tira a dor na origem, lá onde o receptor está captando a dor. Aí passa a dor. Ele inibe aqui a captação ou a transmissão. Mas esse medicamento que eu tomei, ele não usa. Vocês se lembram que tem o receptor, a via aferente, a via ascendente, e lá em cima o centro de associação? Esses comprimidos vão atuar lá no centro de associação, lá onde a dor é decifrada. Então, aqui, ó, eu posso beber uma água agora que possivelmente não vai doer. Não é que não doa aqui no dente, é porque ela não tem condição de ser revelada lá no centro de associação. É engraçado. Então, está aí a função do corpo, dos núcleos mediais. Grupo medial, que é essa área 4 aqui. A área 2, desculpem. A área 2, mas inclui também alguns núcleos que estão dentro da lâmina medular interna. Aqui é a lâmina medular interna, dentro tem alguns núcleos, como os núcleos chamados de intralaminares, estão dentro dessa lâmina aqui. O centro mediano faz parte do grupo medial. O que eles fazem? Preste atenção. Tem amplas conexões com o córtex. Eles faz parte do SARA. O que é o SARA? É um sistema de acordar o corpo. Sistema ativador reticular ascendente. Aqui, ó. Fenômenos da emoção, a atenção, vocês estão concentrados na minha aula. Ô, Alice. Oi, professor. Olha, quando eu estou presencial, é por isso que eu gostaria de estar aí com vocês. Nesse momento da aula, faça de conta que nós estamos todos na sala de aula. Eu dizia, Alice, fica em pé. Aí você ia se levantar. Eu dizia, Alice, tire a roupa agora, totalmente fique despida. Eu tenho certeza que você ia dizer assim, professor, não vou fazer isso não. Por que as pessoas não fazem? Porque tem um sistema nervoso que controla o nosso comportamento físico-social. Esse comportamento físico-social
São medidas que você toma baseado nas regras da sociedade onde você vive. Por exemplo, você não ia ficar nua, porque as regras de conduta social dizem que você não pode ficar despida na sala de aula. Você fica despida dentro do seu quarto, fecha tudo, do banheiro, tem os locais que é permitido, mas você não fica. Mas, digamos assim, lá numa tribo indígena, bem primitiva, todos andam nus, porque o comportamento físico-social dele permite que eles andem nus, porque não tem problema eles andarem nus, porque são coisas aprendidas, são comportamento da sociedade. Você já percebeu, e os colegas todos, independente de sexo, que quando você bebe, você fica mais afoito. Nas festinhas, as meninas, os rapazes ficam mais animados, dançam, e às vezes tomam até certas atitudes, beijam, vão mais na frente, se relacionam com mais facilidade, cai mais fácil nas cantadas. Por quê? Porque o álcool bloqueia essa área do comportamento. Porque ela, quando está boa, diz, não, epa, não pode fazer isso, não faz isso, fica limitando o que pode e o que não pode. O álcool tira esse freio, aí você fica mais solta na buraqueira. Entendeu? Por que fica mais afoito? É porque é a área de comportamento. Não é só aí no tálamo, não é só aí no tálamo. O tálamo está ligado às áreas corticais frontais. Então, é tanto o tálamo como o telencéfalo que faz essa regulação do comportamento físico-social. Tudo bom, minha princesa? Tu tomou banho? Eita, tá cheirosa. A te vestir e tu não tá queimada? É porque eu ainda tenho que... Tu tem que fazer o quê? Passar pomada e hidratar. Ah, vai passar pomada por causa da virose e tudo, né? Tá bom. Pois tá, tchau. Deixa o vovô dar a aula dele. Que vai ter... Eu vou ver se pode surpresa, viu? Vou ver se pode. Eu posso. Tu pode surpresa? Surpresa é quando eu dou coisas para ela que ela não sabe onde é que tá. E ela já sabe todos os meus esconderijos de caçar surpresa. Bom, está faltando ainda o grupo lateral. O grupo lateral, olhe para a figura aqui maior, é toda essa área aqui que englobe o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Costuma-se pegar aqui esses grupos da zona lateral e subdividir em dois grupos. O subgrupo dorsal, que é o 12 e o 13, o subgrupo dorsal, que é o lateral dorsal e o lateral posterior. Isso aí, até pouco tempo, não se sabia para que servia. Se você pegar o livro do Ângelo Machado, a primeira edição, a segunda edição, não traz funções. Eu não sei se na terceira já traz funções. Eu sei que na quarta já tem. Diz que esses núcleos, o lateral dorsal e o lateral posterior, estabelecem conexões internucleares do tálamo, quer dizer, liga os núcleos talâmicos entre si, circuitos intrínsecos talâmicos, tá? Circuito intrínseco. Então, são fibras de associação. Você vê o valor da ciência, da pesquisa, da evolução. Esse subgrupo ventral, que é o 8, o 9, o 10 e o 11, há muito tempo que as suas funções são conhecidas. O 10 e o 11 têm funções motoras, o 8 e o 9 têm funções sensitivas. Deixa eu dizer a vocês. O 11 é o núcleo ventral anterior e o 10 é o núcleo ventral lateral. Eu botei até vermelho, porque o vermelho é a cor da motricidade. Tá? Então, o 9 é sensitivo. Eu botei azulzinho, porque o azul é o sensitivo.
Tu tá no meus caché, engraçado, a Samília está tomando o meu caché e eu tomei o caché Não, dela. mas eu tô tomando Tramal e cetapropeno. Também. Rapaz, é muito forte, né? É luxação. É muito forte isso aí. E não passa não. Esses dois juntos. Então, o ventral póstero lateral é o 9. E dentro do ventral póstero lateral, ó, dentro, tem o ventral póstero medial. Todos dois tratam de sensibilidade. O ventral póstero lateral vai tratar de sensibilidade que chega pelas vias medulares espinhais, aquelas vias, aqueles tractos, tá? Que fazem conexões com nervos espinhais. O ventral póstero medial vai fazer conexões com fibras sensitivas cranianas. Então, aqui é espinhal. Vamos lá. O núcleo ventral anterior faz conexão principalmente com o globo pálido, que vocês vão estudar isso na próxima aula, não, daqui umas 2 aulas. O globo pálido, que é núcleo central do cérebro, e o ventral lateral com o cerebelo. Aqui você já pode dizer assim, professor, então o cerebelo recebe aquelas fibras córtico-ponto cerebelares. Aí, depois que o cerebelo faz o plano do movimento, manda exatamente para o tálamo, para o núcleo ventral lateral. Aí, o núcleo ventral lateral é que manda para o córtex cerebral. Mas você vê que tanto o núcleo ventral anterior como o ventral lateral estão envolvidos na motricidade somática, que é controle da contração dos músculos estriados esqueléticos. Olha aqui. No núcleo ventral posterolateral, que é esse maior, vão chegar as informações do leminisco medial e do leminisco espinhal. Só lembrando a vocês que o leminisco medial é a fusão do tracto dos fascículos grácico-cuneiforme, que vão virar leminisco medial a partir do bulbo. Leminisco medial. O que eles conduzem? Tato epicrítico, para percepção consciente, sensibilidade vibratória. Olha, informação que penetrou pela medula espinhal. O leminisco espinhal é a junção do tracto espino-talâmico anterior e tracto espino-talâmico lateral. Lá, na ponte, eles se juntam para formar o leminisco espinhal. O que eles conduzem aí? O leminisco espinhal, temperatura e dor, tato e pressão, tato protopático e pressão. Todas essas informações, todas elas sobem, tanto que o tracto é espinotalâmico, porque termina no tálamo. Ou vai fazer sinapse do tálamo, tá? Do tálamo saem as radiações talâmicas que vão para os giros apropriados. O núcleo ventral posteromedial, aqui, ó, esse menor, vão receber as informações que sobem pelo leminisco trigeminal, e vocês sabem que esse leminisco não tem fibra só do trigêmeo. Tem fibras também de outros nervos cranianos. E as fibras solitário-talâmicas, inclusive, dentro dessas fibras solitário-talâmicas, lá do núcleo solitário, tem as fibras gustatórias. E a gustação é facial, é glossofaríngeo, é vago, aí tem fibras solitário-talâmicas. Aqui você já sabe que é a lâmina medular interna, e aqui, ó, a lâmina medular externa. Lateralmente, a lâmina medular externa tem essa faixa de núcleo aqui, ó. Opa, desculpe. Aqui, ó. Que são os núcleos reticulares, aqui, ó. Os autores dizem que esses neurônios do núcleo reticular promove a inibição dos núcleos talâmicos. Ela tem um poder inibitório sobre os núcleos talâmicos. Você já deve ter a compreensão que todas essas formações nervosas, ou elas podem ser excitatórias ou inibitórias, e a ação
mantém um equilíbrio, ora excitando, ora inibindo, para conseguir a homeostase. Então, esses núcleos reticulares têm ação inibitória sobre esses núcleos talâmicos. Está aqui o tálamo. Recebeu aquela... Olha quanta fibra o tálamo não trabalha. Professor, Diga. você pode só repetir qual é o tipo de motricidade dos núcleos ventrais anterior e lateral? Músculo estriado esquelético. A voluntária, então, né? Obrigada. Mas o tálamo é só um núcleo intermediário. Ele vai receber todas aquelas informações e essas informações têm que sair do tálamo para ir para o destino final, que é o córtex cerebral. Olha aí. Esses axônios que saem do tálamo para o córtex cerebral formam o que a gente chama de radiações talâmicas. Então, o que são radiações talâmicas? São axônios do tálamo que se projetam em áreas corticais. Olha aqui o tálamo. Olha aqui a projeção, as radiações talâmicas. Do tálamo se projetam para todos os lobos cerebrais. Olha aqui. O tálamo e aqui as radiações talâmicas. Mais uma vez. E aqui ele já especifica. As visuais vão para o lobo occipital, as olfatórias para o lobo aqui frontal, inferiores, temporais. E aí, você vê que do tálamo tem todas as fibras se projetando nas diversas funções. O que é que os fisiologistas fazem? Um estudo, agrupam os núcleos, assim, o que é que eles chamam de núcleos específicos do tálamo? Aquele que tem uma função específica, esse núcleo faz isso. Ventral anterior, ventral lateral, sabemos que é motricidade. Ventral posterolateral, ventral posterolateral, o anterior, aqui os dois, funções sensitivas. O anterior, o núcleo ventral anterior, o núcleo anterior do sistema límbico, emocional. Então, esses núcleos são núcleos talâmicos específicos. O que seria núcleos talâmicos inespecíficos? Eles não atuam numa área, num ponto. Eles, assim, como se projeta para todo o telencéfalo. Então, os intralaminares, os reticulares, eles atuam de uma forma genérica, não é especificamente ou inibindo, ou estimulando, mas de uma forma geral. E os núcleos chamados de associação talâmico são aqueles que trabalham internamente, tá? Dentro do tálamo. Aí eu peguei esses exemplos, eles botaram essas cores aqui no telencéfalo e pegaram aqui o tálamo também colorido. E o que tem aqui é amarelo, por exemplo, o núcleo anterior do tálamo se projeta no giro do cíngulo. Ele está mostrando o tálamo e onde é que essas informações vão projetadas do tálamo no telencéfalo. Subtálamo. O subtálamo é uma área de difícil localização, aqui, olha aqui. É bem aqui, de um lado e do outro. Tá? Abaixo do tálamo, inferiormente ao hipotálamo, que está aqui o hipotálamo. Então, é inferolateral ao tálamo hipotálamo. Aqui só tem um grande núcleo, eu vou até ampliar aqui. Ele só tem um núcleo muito grande, que é chamado de núcleo subtalâmico. Esse núcleo subtalâmico, ele está... Você vai entender ele mais na frente, mas eu vou dizer que é uma coisa. Olhe para mim aqui. Se lembre que lá no mesencéfalo tinha a substância negra que produzia dopamina e a falta da dopamina dava o mal de Parkinson, dava aqueles tremores. Por quê? Porque ele participava daquele mecanismo de estabilização do movimento estriado esquelético, da motricidade somática. O subtálamo, da mesma maneira, trabalha junto com a substância negra
nessa estabilidade da contração somática. Pode adoecer? Pode. Pode ter problema do núcleo subtalâmico. Aí a desorganização da motricidade somática é bem mais grosseira. Os tremores, as contrações involuntárias formam uma patologia chamada de hemibalismo. Hemibalismo, tá? Eu tinha até aqui, eu não sei se é aqui, eu cliquei aqui para ver se... Não sei se é aí, deixa eu ver. Movimentos de espasmo involuntários, rápidos, incoordenados, que afeta a metade. Por isso que ele é hemibalismo. Geralmente afeta só um lado do corpo, né? Onde pode acometer os dois membros, mas geralmente os membros superiores. Deixa eu ver se é isso aí mesmo que eu quero. Aí, para mostrar onde é o núcleo, mas eu queria... Suelte su mano, por favor. Olha aí, vocês estão vendo a imagem, não? O filme, estão vendo o vídeo? Sim, professor. Ó, esse movimento aqui que a mulher está fazendo com a mão, com o antebraço, ó aí, isso aí não depende dela. Isso aí é involuntário. Você vê que é só de um lado do corpo, principalmente. Dobre a rodilla izquierda. Ó. Aqui é normal. Você vê que ela dobra, por que que é? Ó, esse movimento aqui. De um lado, esse aqui é normal, esse aí, ó. É chamado de hemibalismo. É lesão do núcleo subtalâmico. Eu vou tirar isso daí. Agora vamos botar aqui para a nossa aula. Eu acho que era isso aqui que eu queria mostrar, não sei. Já. Hipotálamo. Estamos já mais perto de terminar a aula. Eu gosto muito do hipotálamo. Eu botei aqui a imagem do super-homem, porque eu considero o hipotálamo um super, né? E eu dou uma ênfase total aqui no final da aula a ele. Ele está ali localizado abaixo do suco hipotalâmico, abaixo do tálamo. É muito pequeno, pesa 4 gramas, que é 0,3% do peso total do cérebro. O cérebro pesa 1,2 kg, ele pesa 4 gramas, é muito pouco. Ele fica aqui abaixo, aqui é o suco hipotalâmico. O hipotálamo é isso aqui. Tá? Aqui é aquelas estruturas que nós já vimos. O quiasma óptico, o tracto óptico, os corpos. Esse aqui não, nós já vimos. Mas o que eu quero que vocês saibam, o que é que ele faz? O que é que esse hipotálamo faz? Primeiro, regula toda a atividade hormonal. Ele regula todo o sistema endócrino, hipófise, tireoide, paratireoide, timo, pássaro, tudo. Tudo é regulado pelo sistema endócrino. Ele regula todas as atividades funcionais da víscera, coração, pulmão, estômago, rim, intestino, tudo é controlado pelo hipotálamo. Claro que ele tem os braços executores. O hipotálamo vai usar o sistema simpático e o parasimpático para levar as ordens deles. São as vias motoras que levam as ordens do sistema endócrino. E ainda funções relacionadas ao comportamento emocional. Está aqui, ó, o hipotálamo, essa parte aqui amarela, abaixo do tálamo. Existem 2 maneiras de você dividir o hipotálamo. Tem uma estrutura nervosa chamada fórnix, que aqui nessa segunda figura aparece em linha tracejada. É um grupo de fibras chamada fórnix, né, que está entre o fórnix, aqui no meio, o fórnix, mais ou menos nesse nível aqui dessas 2 linhas. Ele não faz sinapse com as fibras talâmicas, mas com as fibras hipotalâmicas, mas ele passa no meio. Então, os autores aproveitam para dividir
em hipotálamo medial e hipotálamo lateral. Nessa figura aqui, somente o núcleo 10 é que é o hipotálamo lateral. Todos esses outros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o hipotálamo medial. O 10 lá que é hipotálamo lateral. E eles são divididos entre si pelo fórnix. O hipotálamo medial, como ele é muito mais rico em células, em núcleos. É um concentrado nuclear de vários núcleos. O hipotálamo lateral tem alguns núcleos, mas tem muito mais fibras que chegam e que saem. É muito rico, predomina as fibras, mas tem, predomina, mas tem também núcleo. Por aí é que entra e que sai fibra do tálamo. Mas a divisão mais clínica, mais aceita, eles fazem em função das estruturas superficiais, tá? Eles chamam de hipotálamo anterior, eles chamam de hipotálamo tuberal e hipotálamo mamilar. Ó, aqui. Eu ampliei aí, ó. Hipotálamo anterior seria o quiasma óptico e todas as estruturas acima do quiasma óptico até chegar ao sulco hipotalâmico. Então, seria aqui. Aí. O hipotálamo médio ou hipotálamo tuberal é o tubo cinéreo e as estruturas acima dele até chegar ao sulco hipotalâmico. E o hipotálamo posterior ou mamilar, aqui o corpo mamilar e as estruturas acima dele. É o menorzinho, a menor parte. Hipotálamo posterior. Cada um desses grupos, cada uma dessas regiões tem os seus grupos. Por exemplo, no hipotálamo anterior tem o núcleo supraquiasmático, tem o supraóptico e o paraventricular. Os três mais importantes, tem outros. São esses três aqui que são os mais importantes. No hipotálamo médio tem o núcleo arqueado ou infundibular, o núcleo ventromedial e o dorso medial. Aqui é o hipotálamo médio. E aqui atrás, o hipotálamo posterior é o núcleo mamilar e o núcleo posterior. O núcleo mamilar está aqui e o núcleo posterior. Ora, você viu eu dizer que o hipotálamo controla todas as atividades viscerais, controla todo o sistema nervoso, o endócrino e ainda alguns comportamentos emocionais. Então, uma região dessa, para fazer tudo isso, tem que estar conectado a muitas outras regiões. Olha, todas essas regiões mandam informações para o hipotálamo. O sistema límbico, a retina, córtex olfatório, núcleo do trato solitário, tudo isso aqui manda informações para o hipotálamo. De posse dessas informações, o hipotálamo tem condições de interferir no funcionamento do sistema límbico, da formação reticular, do tronco encefálico, na medula espinhal, da hipófise do córtex cerebral. O hipotálamo é tão sabido que vai usar a hipófise para controlar todas as outras glândulas. O hipotálamo diz: ei, hipófise, estou precisando de você. Eu quero que você mande um recado para todas as outras glândulas. Você vai ser a minha chefe aqui. Você vai trabalhar diretamente comigo. E se eu quiser uma ordem para a tireoide, a paratireoide, o testículo, o ovário, eu vou dar a ordem para você e você repassa essa ordem. E assim, é por isso que o hipotálamo tem uma abrangência muito grande. Olha aqui, como é que o hipotálamo exerce o controle endócrino? Através da relação do hipotálamo com a neurohipófise. Na neurohipófise, tem aqueles dois núcleos do grupo anterior, o núcleo supraóptico e o paraventricular. Supraóptico e paraventricular. São esses dois núcleos hipotalâmicos que vão produzir a vasopressina e a ocitocina. O núcleo supraóptico vai produzir a vasopressina, o paraventricular vai produzir a ocitocina.
A vasopressina vai lá, vai atuar na urina, para diminuir o fluxo de produção de urina, para diminuir a pressão. O cara que tem pressão alta vai tomar um medicamento que aumenta a capacidade do núcleo supraóptico para urinar mais. Urinando mais, diminui a pressão arterial. O paraventricular vai produzir a ocitocina, que vai atuar lá na mama, na produção do leite, e lá no útero, na contração uterina. Ó, você vê aí, ó, o hipotálamo, o hipotálamo, usando aqui a hipófise, a neurohipófise, para regular rim, mama e útero. Você vê, ó, o relacionamento do hipotálamo com a adenohipófise. Eu falei a vocês que o núcleo, ó, vai usar o hipotálamo, vai usar a adenohipófise, através do núcleo infundibular, usando aqui o pedúnculo, núcleo fundibular, né? Núcleo aqui do tubo epicindéreo, tracto tuberofundibular, aqui, ó. Preste atenção aqui, isso aí que eu quero que fique bem claro, é tão fácil. Olhem para mim aqui, eu estou assim, ó, bem sonolento. Mas está perto de terminar, dá para me terminar. O hipotálamo é o maior laboratório de pesquisa da normalidade do corpo. Todo sangue, quando o sangue passa pelo hipotálamo, ele aproveita para fazer uma análise completa do sangue. O sangue que passa pelo hipotálamo, ele é analisado a todo momento. Ali o hipotálamo vai saber a dosagem, o que tem de vitamina, de proteína, de aminoácido, de tudo, inclusive a taxa de hormônio de cada glândula. Tudo é verificado instantaneamente pelo hipotálamo. Vamos dizer que na hora que o sangue passa no hipotálamo, o hipotálamo nota que tem um hormônio lá do ovário que está baixa a produção do hormônio. Na mesma hora, o hipotálamo vai fazer um fator de liberação daquele lá do ovário. Mas só que ele manda para a hipófise. Ô, hipófise, eu notei que o hormônio lá do ovário está baixo. Autorize lá o ovário a produzir o hormônio tal. Aí a hipófise manda o recado. O ovário, você tem que produzir seu hormônio. Aí o ovário produz, joga no sangue, porque o hormônio é jogado na corrente sanguínea. Aí o sangue passa lá pelo hipotálamo de novo. Aí o hipotálamo já nota que o ovário produziu o hormônio. Aí diz, não, tá bom, agora tá bom. Aí ele hipotálamo libera um fator de inibição. Isso é a hipófise. Iniba o ovário. Não precisa ele produzir aquele hormônio agora. Aí a hipófise manda esse fator de inibição para aquela glândula, para que ela pare de produzir momentaneamente aquele hormônio. Tá? Então, eu fiz, inclusive, olha aqui, o hipotálamo ligado à hipófise, e a hipófise é que vai atuar, é o braço de execução do hipotálamo em cada uma dessas glândulas. O hipotálamo dá ordem de liberação ou de inibição para a hipófise, e a hipófise repassa esse comando às outras glândulas. Ó, o hipotálamo nota, quando o hipotálamo nota, ó, ele vai mandar um fator de inibição, de liberação da hipófise, para que a hipófise, ó, manda esse fator pela corrente sanguínea para a glândula alvo, aquela glândula que ele quer interferir na produção daquele. Aí aquela glândula produz hormônio, joga na corrente sanguínea, aí a corrente sanguínea atinge o alvo que precisa que aquele hormônio atue. Aí o que acontece? O sangue que circula, o hormônio que circulou naquele órgão volta para a corrente sanguínea. Aí a corrente sanguínea circula, chega no hipotálamo, o hipotálamo lê
o sangue, vê que aquele hormônio já está natural, já está normal, aí manda um fator de inibição para a hipófise. Aí começa tudo de novo. A hipófise vai jogar na circulação sanguínea, vai inibir aquela glândula de produzir naquela quantidade o hormônio que está se produzindo. E é assim que funciona. É engraçado, né? Tudo tem seu modus operandi. Tudo bom, patroa? Que hora que você vai para o médico? Tomar banho. Eu já estou aqui nas partes final da aula. Ele controla o sistema nervoso autônomo. O hipotálamo controla. Ali eu estava mostrando o controle do sistema endócrino. E o que é o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo, vocês vão estudar isso melhor. Eu só antecipo. É a parte motora. O sistema nervoso são as vias motoras do sistema nervoso visceral. Ele vai atuar nas vísceras. É o braço executivo que o hipotálamo utiliza para controlar as atividades viscerais. Tá? Então, olha aqui. Quando o hipotálamo anterior, a parte anterior do hipotálamo anterior, é que vai controlar o sistema nervoso parasimpático. E o hipotálamo posterior, a parte posterior do hipotálamo, vai controlar as atividades simpáticas. Parte anterior, parasimpático. Parte posterior, simpático. Vamos dar aqui só um exemplo. Para aumentar os batimentos cardíacos, o organismo vai utilizar o sistema nervoso simpático. Então, está usando a parte posterior. Aumenta a pressão. Mas se eu quero baixar a pressão, o hipotálamo vai precisar do sistema nervoso parasimpático, porque ele é cardiodepressor. Então, ele vai ter que usar o hipotálamo anterior. Então, o hipotálamo é que vai controlar a velocidade dos batimentos do coração. Temperatura. A temperatura, nós somos animais homeotérmicos. O que é um animal homeotérmico? É aquele animal que mantém uma temperatura básica. A nossa temperatura mantida é de 36,5 até 37. Fica essa pequena faixa de temperatura normal. Então, nós temos, para diminuir a nossa temperatura, o hipotálamo anterior. E para conservar a nossa temperatura, nós temos o hipotálamo posterior. Então, por exemplo, eu estou com febre. Aí o organismo normalmente teria condição de baixar essa febre. Mas quando não tem, a gente tem que combater isso. Combater o que causou a febre e, ao mesmo tempo, baixar a temperatura. Então, quando você toma um comprimido, uma injeção, aquele comprimido vai atuar no hipotálamo anterior, porque lá é que vai fazer você perder calor, baixar a temperatura. Tem algumas patologias que destroem o centro da perda de calor, E o que acontece? Você vai morrer, porque a temperatura vai aumentar cada vez mais e não tem como baixar essa temperatura. É chamado febre central, é de difícil atalho, geralmente é lesivo, tá? Baixar esse calor. E ele dispõe de mecanismo, mesmo assim, o normal, que não é patológico, para você tolerar a temperatura, tanto para cima como para baixo. Se está muito frio, você tem que manter aquela temperatura, manter. É 100% de conservação do calor. Ora, se rapaz é frio, agora se está quente, você tem que perder o calor. Você perde calor. O hipotálamo diz assim, rapaz, ingere mais água. Por isso que quando está muito quente, você tem sede. É para botar água, porque a água ajuda a manter a temperatura. Mas se está muito frio, eu não preciso de água. Então, é por isso que você aumenta a micção, você vai urinar mais. São mecanismos automáticos de regulação da temperatura.
Tem hora que você tem que dormir, o corpo precisa descansar. Durante o sono, o sistema nervoso promove uma autolimpeza. Você precisa descansar. O sistema nervoso também cansa. E é durante o sono. Tem um sono reparador. É um sono, exatamente, vai relaxar suas estruturas, limpar o tecido. Mas ele tanto faz você dormir, mas como também ele faz você acordar. É o centro do sono e o sono de acordar, da vigília. É o hipotálamo posterior. Aqui você está acordando, ó. Tanto para acordar, comprar. Tem pessoas que lesam o hipotálamo posterior, dormem e não acordam mais. Mas você precisa se alimentar. Todos nós precisamos. Já estou quase querendo uma merenda aqui em casa. Então, tem um centro, o hipotálamo vai regular você ingerir alimento. Quem é que diz que você está com fome? É o hipotálamo. Quando o sangue passa lá no hipotálamo, ele diz, vixe Maria, aqui não tem nada. Aqui não tem uma proteína, não tem uma vitamina, aqui não tem um aminoácido, aqui não tem gordura, não tem nada aqui. Aí ele, através do hipotálamo lateral, desperta em você aquele mal-estar que você chama, eu estou morto de fome, aquela sensação que você diz, eu estou morto de fome. Aí você vai procurar um alimento. Mas quando você come, o sangue começa a ter os nutrientes, ele diz, não, agora não precisa mais comer, não. Aí ele, além de tirar, inibe o centro da fome e vai ativar o centro da saciedade. O centro da saciedade. É aquele que você diz, não, eu não quero nem ver comida, já comi demais, Ave Maria, tá bom, não vou morrer de comer, não. É o centro da saciedade que está dizendo, não coma mais. Aqui nesse exemplo aqui, tem esses dois gatinhos. Nesse gatinho aqui, gordinho, eles destruíram no laboratório o centro da saciedade. Esse gato vai ter fome permanente, porque ele só tem o centro da fome, destruíram da saciedade. Nesse outro aqui foi o contrário. Eles destruíram o centro da fome. Ele não tem fome. Ele se sente saciado. Olha como ele emagrece. Mesmo tendo carne aqui, alimento, ele não vai comer. Pode acontecer também na espécie humana. Aí eu mostro o centro da saciedade destruído, ele tem fome o tempo todo. Aqui, destruindo o centro da fome, ele está saciado, ele não come. Aí, ó, lesou o centro da fome, ele não tem fome e ele não come. Aqui é o contrário. Lesou o centro da saciedade, ele vai ter fome permanentemente, ele come e vai engordar. Mesma coisa para você beber. Eita, que estou com sede danada. É o hipotálamo. Ele percebeu que você está desidratando, tem pouca água, volume de água. É o hipotálamo que detecta. Aí o hipotálamo atua, o hipotálamo lateral. Hipotálamo lateral. Que é lá que vai dar aquela sensação de sede, e você vai beber. O hipotálamo anterior ao supraóptico parabental. Se lembra que agora eu falei que eles produzem a ocitocina, que vai a vasopressina, que vai atuar no aumento da micção, exatamente, é o centro da micção. É que faz você produzir mais urina e faz você urinar. Olha, a sede, a hipotálamo lateral, e aqui, ó, a micção. Caboclo novo, tem uma pressão boa, ó, aqui, ó, a micção. Aqui, ó, o cubo pineal vai mandar informações para o núcleo supraquiasmático, e o núcleo quiasmático é que vai regular o seu ciclo de 24 horas, o ritmo circadiano. São os últimos slides. Todo ser vivo, o reino animal, nós temos chamado os processos motivacionais primários. São os fatores que mantêm a vida, trabalho para manter a sua vida. Eles são chamados de processos motivacionais primários. Primeiro é a fome. Todo mundo luta para se alimentar. É um fator motivacional primário.
Tem pessoas que se alimentam mais, menos, dependendo da região, dependendo da condição financeira. Tem uns que chegam a morrer de fome, lá naquelas guerras lá do Hamas, muita gente morrendo de fome não tem alimento. Eles não têm como. Geram guerras, comem coisas inimagináveis, chegam até a comer carne humana. Uns comendo o outro para se manter vivo. O rapaz que tirou essa foto, e ele não fez nada para impedir isso aqui, depois ele ficou depressivo e suicidou-se, pensando por que não ajudou essa criança. O outro fator é a sede. A sede também você faz do diabo. Você vê constantemente aqui na televisão, aqui no Nordeste, pessoas bebendo água nessa qualidade aqui. Porque não tem outra água e o corpo te obriga a beber. Então você vai beber mesmo. E o outro fator motivacional é o sexo. É a atração de gêneros masculino e feminino para a perpetuação da espécie. O ser vivo precisa se reproduzir. E como a nossa reprodução é sexual, precisa dos sexos masculino e feminino para reproduzir. Para ter prazer, cada um tem o prazer da sua forma. Mas o prazer, pessoal, é uma armadilha que a natureza, que o corpo estabeleceu para poder garantir a reprodução. Que ninguém vai para uma relação sexual, sai à noite com a namorada, aí quer ter o relacionamento sexual, vamos ali, vamos fazer amor, vamos dar não sei o quê. Não pensa que vai reproduzir. Está em busca do orgasmo. Então, o orgasmo é um gatilho, é uma armadilha para que as pessoas... Se não tivesse orgasmo, não tinha gente, não. Porque ninguém ia fazer... A mulher não ia deixar, o homem não tinha vontade, porque qual era a vantagem? Nenhuma. Qual é a vantagem que tem na relação sexual? Para a espécie, a reprodução, mas para quem está fazendo ali o sexo, é o orgasmo. O orgasmo é a atração. Como é que as plantas, as flores se reproduzem? As flores são bonitas, atrativas, e tem um melzinho, néctar ali, que é gostoso. Aí a formiga vai, a borboleta vai, o passarinho vai, para comer aquele néctarzinho. Mas só que vai comer ali o néctar, ali junto tem um pólen, que é as células reprodutivas. Aí ele pica aqui numa flor, pica na outra, e ali fazem a reprodução. Então, a atração, o gatilho ali é o orgasmo. A finalidade é a reprodução. Tanto que o sistema é um sistema reprodutor. Sistema reprodutor. Olha, desde cedo, ó. E não é uma coisa que aconteça, você vê aí a magia, a química em busca do prazer. Né? Mas esse prazer não é só humano, não. É o prazer do reino animal. Eu botei aí o macaco, que é o mais conhecido, mas todos os animais acasalam. Todos os animais acasalam. Eu botei aí por que os animais, principalmente os cães, antes de você sair, eu quero falar com você, viu? Por que o cão, quando não conhece o outro cão, que eles chegam, ele dá uma cheiradinha aqui no foreves do outro animal, dá um forevezinho aqui no outro animal. É o seguinte, eu vou te explicar como é, que a natureza é bem feita. Os cães são da raça dos lobos. E os lobos são animais gregários, eles trabalham em equipe. Um lobo, dificilmente você é um lobo só. Tem uma matilha. E lá tem a organização, tem o coronel, tem o capitão, o major, o tenente, o soldado. E como é que eles sabem quem é quem? Quando eles matam um animal, o chefão come primeiro. Dizendo? Era para fechar ali, eu sei. Então, o chefe come a carne, a presa que eles mataram, come primeiro. Os graduados comem primeiro.
os soldados vão comer no final, às vezes 2 dias depois, quando a carne já está podre. Então, a fezes, o odor da fezes é diferente entre os generais e os soldados, entre os líderes e os comandados. Então, um cão cheira o ânus do outro, é para sentir o odor da fezes. Aí eles vão saber se aquele animal ali é um líder ou é um comandado. Se ele cheirar aqui e perceber que esse aqui é um comandante, ele se submete. Rapaz, bom, é o chefe, é o general. Mas se, pelo odor, ele analisar e descobrir que esse aqui é um soldado, ele quer tomar posição, dependendo da graduação dele. Então, aqui é uma comunicação social, para saber o posto na hierarquia. Bom, para a gente terminar, eu vou falar dos processos emocionais. Aí é rapidão. Nós temos 2 processos emocionais de preservação da vida. Um é chamado de raiva. Todos nós. É um processo natural, biológico. A raiva. O que é que a raiva te leva? A raiva vai... E o outro contraponto da raiva é o medo. Então, tem a raiva e tem o medo. São os 2 processos que vão regular a nossa vida em sociedade. Tudo em defesa da vida. A raiva vai te levar ao ataque. Eu estou com raiva, então eu parto para cima do meu adversário, para defender o meu ponto. Mas se eu estou com medo, naquele momento, o quadro leva a eu ter medo, eu vou atacar? Não. Eu vou fugir. Deixa eu contar aqui um exemplo. O professor Montefilho chega do colégio do seu neto, aí ele está chorando. Eu digo, ô Luiz, o que foi, meu filho? Vovô, aquele meninozinho bem ali me deu um brogue, me deu um cascudo. Aí eu olho assim para o menino e digo, filho de uma égua, você é coisa que faz aqui com a criança, porra? Eu podia te largar a mão também para tu saber que é bom. Ó, eu fiquei com raiva, porque o meu neto estava chorando pela história que ele me contou, então eu ataquei aquela outra criança, porque me deu raiva, então eu ataquei. Mas vamos fazer uma mesma história. Eu chego no colégio, meu menino está chorando, eu pergunto o que foi, ele diz que foi, aponta para a criança e diz, aquele menino me deu um brogue. Mas eu olho para a criança e ao lado daquela criança está o pai da criança. Um caboclo novo, alto, muito forte, sarado, que eu vejo que ele é muito mais forte do que eu, muito mais novo. Eu não vou atacar ele. Ali eu vejo que se eu atacar eu perco. Então eu digo assim, tchau, meu amigo, ó, bobagem, isso aí é só coisa de criança. Bora, meu filho, simbora, vovô vai te dar uma Coca-Cola. E saio da cena. Você viu aí o que a raiva te leva ao ataque e você viu o medo que eu saí da cena. Todos nós fazemos assim. Automaticamente, é o hipotálamo que avalia e diz se você deve atacar, se você deve fugir. Você está numa balada com a sua menina, aqui namorando, aqui vai. Aí passa um grandão, fortão, pega assim no rosto, tudo queimado, pega no rosto da tua namorada, passa a mão nela e tudo. Aí tu olha assim e diz, meu filho, vamos embora, esse cara até é bêbado, ele quer caçar confusão. Você fugiu, você viu que você ia apanhar. Mas se o cara passa e é um fracote, você parte para cima dele, você quer dar um murro nele, respeita a mulher do homem, filha da puta, e parte para cima. Então você vê que o hipotálamo regula instantaneamente se você deve partir para o ataque ou se você deve fugir para manter a sua vida. Por exemplo, olha aqui, esse lobo aqui partindo para cima desse. Você vê que esse aqui está no ataque, esse aqui está na fuga. Aqui está com raiva, aqui está com medo. Olha aí. A moça aqui está com raiva e partiu para o ataque. Né? Com certeza que aí tem história de chifre no meio.
caboclo aqui deve ter metido um chifre nela, ela ficou com raiva e deu um tapa. Respeita a mulher, tapa sem vergonha, o tapa. Tá bom? Aí, para a gente terminar, eu pensei que nem tinha isso aqui. Mas tem aquela cavidade que é o terceiro ventrículo, Então, eu digo que o terceiro ventrículo é uma cavidade do diencéfalo. Ela vai se comunicar, essa cavidade, com os ventrículos laterais. Bem aqui tem o forame interventricular, que é a comunicação do terceiro com os ventrículos laterais. E bem aqui tem o aqueduto bem aqui, que vai servir de comunicação do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. A comunicação com os ventrículos laterais é porque o líquido produzido dos ventrículos laterais passa para o terceiro. O terceiro recebe o líquido dos laterais, soma-se ao líquido produzido do terceiro ventrículo e passa todo esse líquido para o quarto ventrículo. Nós já sabemos que do quarto ventrículo, esse líquido passa para o espaço subaracnoide. Está aqui o terceiro ventrículo. Tá? Olha aqui o forame interventricular e aqui o aqueduto mesencefálico. Tem uma parede anterior, aqui o limite anterior, que é a lâmina terminal. Tem o limite posterior, que é o epitálamo. Tem o limite superior, que é aqui o plexo coroide, tá? Aqui em cima. E aqui embaixo, que é o hipotálamo, aqui embaixo. E os limites laterais é a parede medial do tálamo. Tem duas projeções mais anteriores, nós chamamos de recessos anteriores. Aqui é o recesso infundibular, aqui, e aqui o recesso óptico. As projeções mais anteriores. E as projeções mais superiores é o pineal e o suprapineal. O que mais, professor? Nada, a mesma coisa. E aqui, se houver uma interrupção dos forames... Professor. Oi. Você pode só repetir os limites inferior e lateral, por favor? O limite lateral é a parede medial do tálamo, é a face medial do tálamo. E o limite inferior é o hipotálamo. O hipotálamo e o finzinho aqui do mesencéfalo. E aqui, se houver a interrupção do forame interventricular e do aqueduto, que não permite a circulação, geralmente recém-nascido, ou às vezes até dentro do útero, começa a crescer, esse líquido vai ficar acumulado, não tem como drenar, e como está em formação, vai crescer no quadro chamado de hidrocefalia. Tá? O prognóstico não é muito bom, eles estão fazendo cirurgia intrauterina para restabelecer, para conseguir fazer a drenagem desse líquido. Aí minhas duas mães, todas estão no céu, Maria da Conceição e a Dona Maria de Jesus. São minhas duas santas. Aqui sou eu, nos braços de Nossa Senhora, assim que eu nasci. E aí é o meu amor eterno, as barras do Maratuã. Esse prédio já não existe mais, derrubaram e fizeram aqui um prédiozinho de 2 andares, tem uma loja de açaí agora aqui, de vender, que está uma praga de vender açaí. Ok. Muito obrigado pela paciência de vocês, mas era o que eu tinha para a aula de hoje. Tá bom? Professor. Obrigado. I love you forever e para sempre. Vamos ver se quinta-feira eu já tenho condições. Deus há de me proteger hoje, que eu vou para esse dentista, para ele acabar. Ver o que é, se é um problema de canal, se é um problema de... Tu está comendo um saputi? E quem foi que te deu o saputi? Mamãe. Foi a tua mãe. Quem deu o saputi para a mãe dela? Para a tua mãe? Foi o vovô? Tá bom, meu povo? A princípio está mantido a nossa aula presencial para quinta-feira, que é uma aula muito bonita, que é a primeira aula de telencefalo, tá bom? Um beijo, um abraço para todos vocês. Tchau. Tchau, professor.